Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Estamos numa sequência histórica de 6 aulas para quem quer aprender a projetar nos Estados Unidos. Essa é a quinta aula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui agora. Curte, compartilhe, comente. Eu vou responder sempre que possível, mais rápido. E para que o YouTube também possa distribuir essa aula para o máximo de pessoas possível, para mais arquitetos que queiram projetar nos Estados Unidos, assim como você. Que eu acredito que se você está aqui, você está interessado em aprender isso. Bom, os americanos são muito mais direto ao ponto do que os brasileiros. Isso é verdade. Mas também é verdade que quando sabemos onde estamos pisando, tudo fica mais previsível e mais fácil. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Bom, eu me chamo Juliana Pupim, eu projeto para os Estados Unidos remotamente há quase 3 anos. Eu sou criadora do programa Seja Arquiteto na América e da mais forte comunidade de arquitetos que projetam para os Estados Unidos. E também sou pioneira ensinando o projeto americano no Brasil. Qual é o caminho mais rápido para entrar no mercado americano, Juliana? Eu quero trabalhar com arquitetura, mas Juliana, eu quero uma coisa mais prática. É sobre isso que nós vamos conversar hoje em 3 passos. Primeiro passo, network. Nós já conversamos na aula 3. Se você ainda não assistiu, você volta lá e assiste. Nós conversamos na aula 3 sobre a importância de construir um network e profissional no LinkedIn. Nessa aula 3 eu expliquei tudo de como você deve agir e o que você deve fazer no LinkedIn. Essa aula é fundamental para você. Como usar a sua rede pessoal para te ajudar a alçar voos maiores. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque no LinkedIn você já aprendeu. E agora você vai aprender a usar a sua rede pessoal. Os seus contatos pessoais é o caminho mais rápido para você conseguir entrar no mercado, se inserir no mercado americano, e eu te provo isso. Você já ouviu falar na teoria de 5 pessoas? A teoria das 5 pessoas? São 5 graus de separação entre você e qualquer pessoa no mundo. Pense agora numa pessoa que pareça inatingível para você. Eu já tentei pensar em várias pessoas e o Elon Musk, para mim, a princípio parece uma pessoa inatingível. Uma pessoa que eu nunca conseguiria alcançar, né? Ter um contato pessoal com ele, parece uma pessoa inatingível. E se eu quisesse trabalhar na SpaceX? Será que eu conseguiria? Há entre mim, hoje, entre eu e o Elon Musk, 3 pessoas. Eu tenho uma grande amiga, que é da área de gás e petróleo. Ela mora no Rio de Janeiro, ela é brasileira. Mas ela tem um amigo que mora em Nova York, e esse amigo de Nova York fez high school, fez o ensino médio com o Elon Musk. Então, eu estou a 3 pessoas do Elon Musk. E se eu estou a 3 pessoas dele, eu estou praticamente a qualquer pessoa do mundo. Eu não estou brincando. É claro que ele não conhece todo mundo, mas é assim que a rede funciona. É assim que o network funciona. Eu te entendo. Odeio ir à festa de loja de decoração. Ou você pode dizer para mim, Juliana, eu odeio fazer social e ficar fazendo cara de paisagem. Mas, Juliana, isso não só me faz perder tempo, como não me acrescenta nada. Cara, eu acredito nisso. E, assim, eu também já pensei nisso, eu também já me senti assim, eu continuo achando chato pra caramba. Festa de loja, onde você vai e os arquitetos ficam lá se gabando que ganhou RT, que foi pra Dubai, que eu fui pra não sei aonde, esse ano eu fui pra Tailândia. Gente, assim, beira o insuportável. Porém, isso é fundamental pra gente. Eu vou te explicar por quê. Os nossos pares profissionais, eles podem sim nos impulsionar a crescer. Anota essa frase. Quero ver sua cabeça explodindo hoje, hein? O primeiro respeito que temos que conquistar é no nosso meio profissional. Mas, Juliano, o outro arquiteto, ele não vai me contratar. Gente, mas não é só sobre contratação. Não é só sobre o cliente direto. O network, ele te ajuda indiretamente ou até diretamente de diversas formas diferentes. Eu mesma já indiquei outros profissionais arquitetos para outros cargos, para outros trabalhos. Por quê? Porque eu conhecia o potencial daquele arquiteto, porque eu sabia que ele não ia me decepcionar. Por quê? Porque quando você faz uma indicação,
Você sabe, se você já indicou algum fornecedor para um cliente e o fornecedor, ele de alguma forma deixou o cliente na mão, o cliente veio reclamar com você. Eu duvido se não veio. Porque a gente, por mais que seja um mensageiro, você está só indicando e não está ganhando nada com isso, a pessoa que recebe a indicação, ela está confiando em você, de que você fez essa indicação e que aquela pessoa não vai te decepcionar. Então, quando você precisa indicar um outro profissional para um trabalho, eu, por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa, não tem nenhuma vaga aberta, mas se eu tiver que contratar uma pessoa, se eu tiver que colocar uma pessoa lá, eu preciso conhecer esse profissional, eu não vou indicar uma pessoa qualquer, ou que seja para uma outra empresa. E eu já fiz isso para outros trabalhos, até mesmo no Brasil, porque hoje eu não projeto mais para o Brasil e muitas pessoas me pedem para fazer projetos, às vezes até no padrão americano no Brasil, e eu não trabalho mais no Brasil, então eu indico outros profissionais que sejam da minha confiança. Então sim, os nossos pares, eles podem nos impulsionar e podem sim nos colocar em um patamar que às vezes pareça inalcançável no começo. E esse é um caminho não só no Brasil, como nos Estados Unidos, porque isso funciona em qualquer lugar do mundo. Bom, esse é o passo 1. O passo 2 é o seguinte: quem você conhece hoje que mora nos Estados Unidos? Quem? Lembra que eu te falei lá na aula 2 que você tem que aprender a se posicionar e aprender a se vender? A gente não aprende isso na faculdade, ninguém fala isso. A gente se forma achando que a gente trabalha com projeto. Você não trabalha com projeto. Você trabalha com imagem, você trabalha com venda, né? É um trabalho de convencimento, de persuasão com o seu cliente e com a sua própria imagem. Então é fundamental que você desenvolva o seu pitch de vendas. A sua autopropaganda. Você precisa saber. Aprenda a se vender. Você tem a obrigação de saber falar de você mesmo e do seu trabalho em poucos segundos. Você já deve ter ouvido falar em pitch de elevador. É isso, você saber se vender em poucos segundos, como se o elevador fosse subir. Você tem que saber falar de você. É a sua obrigação. Se você nunca ouviu falar nisso antes, você vai aprender isso agora e isso vai mudar a sua forma de trabalhar. E eu vou te ensinar agora como fazer um pitch voltado especificamente para arquitetura e para design de interiores. E só isso aqui já valeu essa aula inteira, que eu quero vocês explodindo a cabeça, porque isso aqui vale muito ouro, isso aqui é dado em grandes mentorias. Bom, o que precisa ter no seu pitch? Um nome forte. O meu nome, por exemplo, ele é um nome, eu tenho outro sobrenome, mas eu uso o meu nome mais forte, Juliana Pupim. O meu sobrenome do meio, ele nem aparece, você não vai nem descobrir nunca o meu sobrenome do meio, porque eu acredito que o Pupim, ele chama muito mais atenção, então eu uso ele sempre. O nicho de atuação, os dados, que dados? Número de clientes satisfeitos, os processos que você já criou. Você é pioneiro em quê? Então você tem que saber qual é o seu nicho de atuação, qual é a sua área, né? A gente estava falando que nos Estados Unidos é extremamente segmentado, então você tem que definir esse nicho. Ah, Juliana, mas eu gosto de tudo. Você vai escolher o que você gosta mais ou o que te dá mais dinheiro. Você lembra na aula de posicionamento que eu falei para você fincar a bandeira? Você tem que definir o que você quer para você, qual é o seu posicionamento, qual é a sua área de atuação, e você tem que ter muito claro isso, porque senão você não consegue simplesmente traçar uma linha reta e crescer rumo a esse objetivo. Você vai estar sempre assim, ó. Ah, mas aqui tá um pouquinho melhor hoje, você vai. Se amanhã alguém falar que o melhor é fazer design de quarto, você vai. Se amanhã falar que é melhor fazer casinha de cachorro, no outro dia você vai. Você nunca vai crescer sendo especialista em nada. Então entenda, tá? Você precisa definir esse nicho. Os dados, então você vai colocar aí suas estatísticas aí de experiência que você tem ao longo da sua profissão, de tempo de formado, ou processos que você desenvolveu, por exemplo, técnicas e soluções de projeto, ou alguma coisa, templates, ou coisas que você criou que aceleram o processo de desenvolvimento do projeto. Enfim, você vai tentar descobrir aqui o que você consegue colocar de informações estatísticas de dado. Ou que você é pioneiro, como eu, por exemplo, sou pioneiro ensinando projeto americano no Brasil.
Eu fui a primeira pessoa, a primeira arquiteta a ensinar projeto americano no Brasil. A pioneira. Especialidade. Qual é a sua especialidade? Em que você é expert? No que você é melhor? O seu diferencial, o que só você faz. Isso é muito difícil, eu entendo. O diferencial é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, eu acredito que isso deve ser comum para todo mundo, para muitas pessoas, encontrar o que é que a gente tem de diferente, porque a gente acha que a gente faz igual a todo mundo. A gente acha que, cara, mas o mercado está saturado, todo mundo já faz isso. Até eu entender que, ok, todo mundo fazer isso, mas ninguém faz do jeito que você faz. Ninguém faz como você faz. Então você vai encontrar esse como e você vai encontrar o seu jeitinho especial de fazer aquilo que todo mundo faz. E muitas pessoas dariam tudo para ter esse jeitinho. Vai ter cliente que vai se identificar com o seu jeito. Então você vai usar esse diferencial para se destacar no seu pitch. E autoridade, que é o que chancela, né? É o que valida todas essas informações que você está dizendo, que você é especialista, sua experiência e tudo mais. Essa autoridade no marketing digital a gente chama de prova social. É quando uma outra pessoa fala de você, porque a credibilidade é diferente de quando eu digo para você que eu sou uma coisa ou que eu faço isso. É diferente de quando vem um aluno meu e te mostra, fala assim, olha só, olha isso aqui, o resultado que a Juliana me gerou. Olha aqui a satisfação do projeto que a Juliana fez para mim. É completamente diferente. Então, essa autoridade, você vai buscar ela e é o que vai te dar respaldo e é o que vai te dar, vai gerar respeito e te ajuda nesse posicionamento como uma pessoa que domina aquilo que você está dizendo que você faz. Bom, eu trouxe aqui um exemplo em inglês, né? Porque nós estamos tratando de projetos nos Estados Unidos, então eu trouxe uma pessoa, uma designer em inglês, uma designer americana, e você vai entender todas essas características do pitch que eu acabei de te falar agora. Bom, o nome dela é Autumn Dunst. Você pode procurá-la no Instagram, você vai encontrar desse jeitinho que eu tô te mostrando aqui. Bom, é claro que ela pode mudar, né? Ao longo do tempo ela pode mudar a biografia dela ali. Mas ela está muito bem definida e acho um excelente exemplo. Bom, Autumn Dunst já é um nome forte, mas não é o nome dela. Se você olhar aqui embaixo no site, está escrito www.autumnelizabethdesign.com/blog. Então o nome dela é Elizabeth. Autumn Dunst é o sobrenome dela, então ela tirou o nome dela, por quê? Porque é o mais forte, porque o nome dela é comum e ela se apresenta apenas pelo sobrenome. Aviation Interior Design, então ela está se colocando como uma design de interiores de aviação, então isso é um super nicho, né? Percebe como é um super nicho. Refurbishment Expert. O que quer dizer isso? Que ela é especialista em reformas. Então, ela pega um avião que já existe e ela reforma esse avião e ela é expert. Então, ela é especialista em reforma. Helping private jet owners transform their aircraft. O que significa isso? Ela auxilia, ela ajuda aos proprietários de aviões particulares, de jets, né? São às vezes aqueles aviões menores que são particulares, a transformar a aeronave deles. Clique aqui para mais insights sobre aviação, sobre design de aviação. Então ela criou aí um site onde ela tem um blog e dentro desse blog ela traz insights, ideias sobre design de aviação e ali ela também expõe o portfólio dela. Ela vai colocando as experiências dela, as fotos do dia a dia, as aeronaves, os trabalhos que ela já fez. Isso gera autoridade. Por quê? Porque ela está mostrando o resultado do que ela fez. Ela não só está dizendo o que ela faz, como ela mostra o resultado dela. O passo 3. Com o seu pitch pronto, na ponta da língua, é hora de colocar em prática. Então, eu acabei de te ensinar que você tem que fazer. Como fazer o seu pitch, você vai ter que fazer. Então, depois dessa aula, você vai sentar
Isso não é de um dia para o outro, tá? Você vai estudar, você vai evoluir, às vezes você vai escrever de um jeito, daqui a pouco você vai mudar, mas a partir do momento que você encontrar um pitch que tá redondinho, e você percebe aqui como ele é bem sucinto, né? É claro que isso daqui são tópicos do Instagram, do Instagram, desculpa falar meio inglês, porque às vezes mistura, as palavras misturam, do Instagram. Você não vai preparar o seu pitch dessa forma em tópicos, né? Mas esses são os itens que precisam constar. E aí você vai falar de uma forma, quando você se apresentar, muito natural, né? Se fosse essa mulher, né, a Autumn Dance, ela falaria, né, de uma forma que ela vai transformar esses 4 itens em uma única sentença, em um único parágrafozinho curtinho e vai se apresentar dessa forma. Prazer, eu me chamo, igual eu me apresentei no começo dessa aula para você. Né? Prazer, eu me chamo Autumn Dunst, eu sou especialista, eu sou design de interiores em aviação, eu sou especialista em reforma e eu ajudo a transformar as aeronaves em grandes sonhos e tal. Então, ela vai juntar esses tópicos e vai se apresentar dessa forma. Você percebe que isso é bem curtinho? São poucos segundos que você vai resumir toda a sua experiência. Então você, a partir do momento que terminar essa aula, você vai preparar o seu pitch e você vai deixar ele na ponta da língua, de uma forma que você vai literalmente decorar, de uma forma muito natural, e você vai sempre repetir da mesma forma. E a ação, o seu dever de casa, vai ser entrar em contato com as pessoas que você conhece que moram nos Estados Unidos. Estando com esse pitch pronto, você vai entrar em contato com as pessoas que você conhece que moram lá nos Estados Unidos. E você vai dizer para essas pessoas que você se especializou no nicho tal, no padrão americano, porque aí você já está no programa Seja Arquiteto na América, você já aprendeu a fazer projeto no padrão americano, e que você está expandindo seus negócios, abrindo novas frentes de trabalho nos Estados Unidos. Mas presta atenção no seguinte, você tem que saber se apresentar, porque se você fala, né, porque é uma pessoa que você conhece, talvez uma pessoa que você tenha intimidade, e se você fala assim, poxa, por favor, eu tô aprendendo, você pode, é a hora que você encontrar alguém e você gaguejar, você pode lembrar de mim, por favor, que você me ajudar, eu tô querendo muito ganhar em dólar. Gente, ninguém quer isso, ninguém vai te contratar por pena, tá? Não se faça de coitado, não é dessa forma, você tem que ter uma postura de sucesso. Você tem que ter uma postura de confiança, de que você sabe o que você está fazendo, de que você domina o que você está fazendo. O que mais tem nos Estados Unidos na construção civil? Fala pra mim. Brasileiros, né? Eles estão em todos os lugares. Não, brincadeira, eles não estão em todos os lugares, mas os brasileiros, eles têm sim muita presença dentro da mão de obra, dentro da construção civil, como contractors, que são os construtores, e também como prestadores de serviço. E como funciona nos Estados Unidos na prática? Os contractors, muitas vezes, que são os construtores, eles são procurados pelos proprietários das casas, dos apartamentos, para fazer essas reformas, ou até mesmo para construir do zero, muitas vezes. E o proprietário não conhece nenhum arquiteto, às vezes não tem acesso, às vezes nunca teve uma experiência com arquiteto antes. Então, simplesmente os proprietários, eles viram para esses contractors e falam, olha só, eu preciso dessa reforma aqui, você faz isso para mim? E aí, os contractors, eles terceirizam os projetos. Percebeu? Então, é sim uma grande sacada se você conhecer brasileiros que trabalham na construção civil nos Estados Unidos. Esse é um network fortíssimo, fortíssimo. Ágil, você vai falar para mim, mas eu não conheço ninguém na construção civil nos Estados Unidos. Eu não conheço ninguém que trabalha lá na área de arquitetura e design de interiores. Não tem problema. Você lembra da teoria das 5 pessoas que eu te falei aqui no começo dessa aula? Você não precisa conhecer uma pessoa que esteja dentro da construção civil. Mas brasileiro conhece brasileiro, e principalmente nos Estados Unidos, a comunidade de brasileiros ela se une. Então, dentro de determinadas regiões, você vai ter muitos brasileiros. Então, se o brasileiro que você conhece ele não está na construção civil,
ele talvez conheça um outro brasileiro que conhece outro, que é da igreja, que é de não sei aonde, que é da mercearia, que é da loja tal. E isso vai se propagando, isso vai se divulgando. Desde que você saiba fazer o seu pitch, desde que você saiba se vender da forma correta. E se as pessoas não souberem que você quer fazer projeto nos Estados Unidos, você acha que alguém vai te oferecer fazer projeto do nada? Nossa, mas eu lembrei da Ana. A Ana faz projeto, né, no Brasil. Será que ela não faz também nos Estados Unidos? Ninguém vai te procurar do nada e te oferecer um projeto para você fazer lá. Só que tem um porém. Você não pode mentir. Por quê? Primeiro, que você pode ser contratado por falar que faz uma coisa e não faz. Eu, por exemplo, não faço 3D. Eu, sinceramente, não é a minha praia. Eu não faço 3D. Imagina se eu falo que eu faço o 3D, que eu faço o projeto completo, incluindo o 3D, e eu sou colocada exatamente no setor para fazer 3D e renderização. Então não dá para falar mentira, mesmo porque você pode queimar o seu filme, você não vai dar conta, você não vai saber, não vai dar tempo de você terceirizar e dizer que foi você que fez, porque na segunda vez você não vai ter chance de novo. Então não funciona, não faça isso. Bom, você de fato precisa dominar o projeto no padrão americano. Acredito que a essa altura do campeonato isso já está muito claro. Aí sim, sabendo projetar nos Estados Unidos, você vai aplicar uma estratégia infalível. Depois de tudo isso que a gente conversou, ainda existe uma estratégia infalível para você aplicar tudo isso. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na próxima aula. Essa estratégia secreta, ela vai te ajudar a conquistar a sua vaga nos Estados Unidos. Bom, essa aula está sempre aqui no YouTube, às segundas-feiras, ao meio-dia. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue, porque lá eu compartilho o meu dia a dia, minha rotina de trabalho remoto nos Estados Unidos. Eu também publico muito conteúdo de valor, muito conteúdo sobre projeto americano e coisas que vão agregar valor para você. Então me segue lá, eu tenho certeza que você vai aprender muito, @jupupim, ou você mira aqui o seu QR Code, o seu celular com a câmera que você vai ler esse QR Code. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau!